Vamos falar um pouco agora sobre código disciplinar e regras de convivência. Não é obrigatório que existam, mas é bom que a instituição tenha um código disciplinar. E por que isso? Porque o regimento da instituição, ele não traz detalhes de sistema disciplinar para todo o universo escolar. As regras de um sistema disciplinar para uma escola de educação infantil são diferentes das do aluno do ensino médio ou do ensino superior. Então, o que precisa existir sempre e é aconselhável é que as organizações educacionais, estabelecimentos de ensino, tenham códigos disciplinares. E esses códigos disciplinares são segmentados. Então, é importante que você veja, por exemplo, se você trabalha com educação especial, você tem que ter aspectos específicos, mais centrados, do código disciplinar, compatível com a deficiência que o aluno tenha. Então, nós temos que verificar sempre os códigos disciplinares serem de acordo com cada realidade, com cada grupo. Então, nós não podemos, por exemplo, mais hoje, estabelecer um processo sem ter uma regra. Antigamente era comum, você tirava o aluno de sala de aula, voltava na coordenação e era feito uma advertência ou até uma suspensão, tal, por livre-arbítrio do dirigente, do coordenador, etc. Hoje não, você tem que ter um trabalho, e é aconselhável que tenha um trabalho de prevenção, naturalmente, mas que você tenha que ter o cuidado de estabelecer, muitas das vezes, um processo, ser um processo de defesa, certo? Você não pode chegar e pegar um menor e fazer a aplicação de uma penalidade de suspensão sem primeiro dar ciência à família. Sobre isso, o responsável, você tem que observar claramente ter o direito de defesa. Em alguns casos, por exemplo, as instituições admitem que o advogado participe, inclusive, desse encontro para poder apreciar as razões, que às vezes essas razões não partiram do aluno, partiram às vezes do professor ou do funcionário. Então você tem que observar, código disciplinar é uma coisa que se aplica a cada caso e de acordo com cada realidade. Então é necessário, é conveniente, não é obrigatório, mas é conveniente que as instituições, os estabelecimentos de ensino tenham os códigos disciplinares. O que consta do código disciplinar? Consta o que você quiser. Você define acessoriamente o que está no regimento. É um documento complementar ao regimento. Então, no regimento você diz lá apenas, você pode ter suspensão, advertência, exclusão, etc. Mas qual é o grau? Como é que você vai fazer? Quais são os procedimentos? Você não vai detalhar no regimento, senão fica uma coisa extensa demais. Você remete do regimento para o Código Disciplinar. E esse Código Disciplinar, ele é um instrumento legal que deva ser também dado conhecimento a todos os participantes, todos os alunos. Não precisa colocar no site, mas se quiser colocar, pode colocar, que difere um pouco das regras de convivência. O que são as regras de convivência? São normas estabelecidas entre professores, alunos, instituição, família, para a convivência pacífica entre os corpo docente, corpo técnico, corpo administrativo e principalmente em relação à família. É necessário você ter regras de convivência, porque se você não tem regra, tudo mais ou menos vale. É comum você, às vezes, ter problemas que vão acabar no judiciário, inclusive, com indenizações, danos, etc., quando você estabelece coisas que não foram definidas previamente. Então, a regra de convivência é uma regra que como código disciplinar, não precisa ser aprovado pelos pais, pelos alunos. Você precisa ter a definição disso institucionalmente e você estabelecer essas normas, são normas internas da instituição. Mesmo se a mantenedora tiver vários colégios, por exemplo, pode ter para cada um, tem que ter para cada um um regimento e tem para cada caso um código disciplinar, uma regra de convivência diferente. Então, são normas que normalmente não são utilizadas, mas que precisam ser trabalhadas nesse sentido. E que diferem um pouco dos contratos. O que são os contratos?
e nós vamos comentar sobre os contratos. Contrato nas entidades particulares, é muito comum. É uma prestação de serviço que é feita pela família, pelo aluno, com a entidade mantenedora, aí a pessoa jurídica. Então, ou seja, a pessoa jurídica e a pessoa física são os contratantes e contratados. Então, ali você tem quando é que é o pagamento, qual é o valor do pagamento, o que vai estabelecer, o que inclui no serviço ou não, que estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil. Então, você tem que pensar, você tem que ter um contrato, e esse contrato é feito pela instituição. Não é um contrato que você define, é um contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que você embarca sem você poder modificar. Você vai embarcar no avião, não tem um contrato, é um contrato de adesão. Você vai embarcar no metrô, é um contrato de adesão. Você comprou o bilhete, você entrou, você não vai dizer, não, eu quero que pare na estação tal, não quero que pare na estação tal, eu quero que faça escala assim, quero... Não, é aquilo que você aceita, ou você aceita e embarca, ou você não aceita e vai de outro meio. Então, o contrato de adesão é essa característica que rege os contratos de prestação de serviço que ocorrem com as entidades particulares. A entidade pública normalmente não faz contrato, embora possa fazer, mas normalmente não faz, porque não envolve pagamento, não envolve negativação e etc. Agora, os contratos, eles podem ser celebrados sempre com pessoas maiores de 18 anos ou que já tenham sido emancipados e que não tenham uma deficiência. Então, se é uma pessoa portadora de deficiência, ela não pode assinar um contrato de matrícula, nada disso. Então, são pessoas que têm capacidade. Pode ser, tem que ser o pai, a mãe? Não. Você pode ter um responsável, você pode ter um responsável financeiro. Mas essa parte toda é uma parte um pouco mais profunda, que cada instituição já conhece e precisa ser observado nesse sentido. Agora, fechamos então o contrato, código disciplinar e normas de convivência. Vamos fechar esse bloco e fazer um último bloco com algumas orientações para elaboração e revisão dos instrumentos legais das instituições.